Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite aos irmãos, às irmãs. Muito bem-vindos todos para participarem do culto junto de nós. Deus que abençoe grandemente. Vamos adorar a Deus mais essa noite, buscando do Senhor força, buscando de Deus entendimento, sabedoria da sua palavra. Ajude a compartilhar aí a live do Santo Culto, para que nós alcancemos mais vidas para a glória do nosso Deus. Vamos cantar o hino 378, 378.
Louvado seja Deus, irmãos. Vamos cantar o hino 121. 1, 2, 1. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 290 para nós orarmos ao Senhor. 290. Glória a Deus, glória a Deus. Tua mão me dá
Deus. Irmãos, a virtude está tão boa que o irmão Bruno está atravessando os hinos aqui, está numa comunhão ali embaixo e ainda quer que a gente cante direito ainda. Vocês oram por mim, para vocês verem o que eu passo aqui. Ele esquece que a gente ouve ele cantando, né? Que ele está com fone de ouvido, ele está lá, que nem o Pavarotti cantando. Mas tá bom, glória a Deus. E cantando errado ainda. Mas o que vale a intenção, né, Brunão? Claro, está louvando a Deus, está tudo certo. Irmãos, vamos orar a Deus agora, buscar a presença do Senhor em oração. Você aí na sua casa, nós estamos aqui direto da igreja, transmitindo esse culto para a nossa Irmandade, como a gente tem feito aí ao longo de todos esses outros meses. E vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, pedir para o Senhor força, refrigério, enfim, alegria, entendimento na nossa alma, no nosso coração, para enfrentarmos as nossas lutas do dia a dia. Vamos orar também para que essa noite Deus dê para nós um espírito de otimismo, um espírito de esperança, de fé em dias melhores. E eu sei que é difícil acreditar, porque todos nós estamos passando por dias difíceis, dias de aflição, de desemprego, de doença e tantas outras coisas. Porém, nós temos a alternativa de crer, é a única coisa que podemos fazer. Não podemos perder a nossa fé, porque se perdermos a fé, aí não teremos mais nada o que perder. Então vamos firmar o nosso coração em Deus, entregar a nossa vida a Deus e procurar, com as forças que nos foram dadas, confiar de que os dias serão melhores para nós. Apresentaremos a Deus o seu pedido de oração, aí da sua casa, pela sua família, por quem você está intercedendo. Faça a sua parte, ore também, interceda junto de nós, para que o Senhor possa atender a nossa oração, que nós façamos um time, levantemos um clamor em união para alcançar esse resultado, que é a libertação, que é a cura, que é a porta aberta e tantas outras coisas mais. Pediremos que o Senhor nos mande do céu por misericórdia a sua santa palavra. Vamos ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Eterno Deus, Pai que habitas no céu, é no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos nesse momento, ajoelhados aos teus santos pés, para pedir perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pedir perdão, Senhor, por quando transgredimos aquilo que tu nos orienta pela tua palavra, e para pedir também a Deus que tenha misericórdia da nossa alma, tenha misericórdia da nossa vida, e faça repousar sobre nós o teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a clamar pelo teu povo e também por nós. Nos ajuda a estar em comunhão com Deus, ligando nesse momento a nossa mente no céu. Ajuda, Senhor, que possamos alcançar uma comunhão plena contigo nessa noite, para que a nossa oração não seja impedida de chegar a Deus, para que não seja mais uma oração qualquer, mas que possa ser, Senhor, a oração da nossa libertação. Ajuda, Deus, cada um da sua casa, do seu trabalho, do carro, onde estiver, que possa também junto de nós orar nesse momento, pedindo a Deus que invada cada coração, cada vida, cada pensamento, Senhor, o íntimo do nosso ser, que ele possa ser tomado, invadido pela tua graça, que não nos falte, Senhor, a alegria de servir ao Senhor, e nem ânimo para continuar as nossas jornadas rumo a Sião celestial. Senhor, olha para nós, olha para as nossas ações, nos corrija, nos ajuda. Senhor, não permita que fiquemos no erro, que fiquemos, Senhor, no embaraço, no charco de lodo de pecado, mas ajuda-nos a ir nos desvencilhando das coisas ruins dessa vida. Nos ajuda, Senhor, a ir deixando de lado todo o mal, toda a aparência do mal, tanto na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, com a nossa família, no convívio com a sociedade. Permita, Deus, que nós evoluemos, Senhor, como pessoas, venhamos evoluir, cresçamos em espírito, em graça, em conhecimento da Tua palavra, em conhecimento do Teu reino celestial. Tomai nas Tuas mãos a nossa família, os nossos filhos, esposa, esposo, todos, Senhor, os que fazem parte da nossa família. Ó Deus eterno, queira cercá-los com o Teu Espírito Santo, cercá-los de cuidado, Senhor, de amor, de carinho, de proteção que vem só da parte de Deus. Permita, Deus, que a nossa oração não seja impedida de chegar até o céu,
mas que o Senhor possa de lá nos responder e nos dar essa certeza de que a nossa casa, a nossa família pertencem ao Senhor Jesus. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que têm em casa filhos que estão passando por processos difíceis com drogas, Senhor, com os vícios, com desobediência, com insubordinação, Senhor, revoltados, a adolescência, parece que chega uma época que revolta-se contra o mundo, tem pouca paciência, e nós, pais, também nem sempre estamos preparados para lidar, Senhor, com esses conflitos. Toma a nossa casa na tua mão, toma os nossos filhos na tua mão, não permita, Deus, que nenhum de nós venha erguer a mão contra os nossos filhos, Senhor, mas que nós possamos vencer pela oração, pelo conselho e, acima de tudo, pela paz. Se tem algum pai, alguma mãe, alguma família passando por esse processo tão difícil, Senhor, visita essa casa com a paz de Deus essa noite, visita essa casa com a paz do Senhor Jesus. E ajuda-o, Senhor, a enfrentar esse momento difícil. Uma pessoa que é dada às drogas, que está, Senhor, aprisionado nesse vício, é digno de pena, de compreensão, e por difícil que seja, e nós podemos imaginar o quanto é. Ajuda aqueles que estão sóbrios, aqueles que estão libertos, a compreender, Senhor, a tentar ajudar, porque a verdade é uma só. No nosso coração vem um espírito de revolta. Por que foi atrás? Por que se meteu com isso? Mas agora, Senhor, já não cabe mais buscar culpados, cabe clamar pela tua misericórdia. Deixamos de lado toda a nossa razão, Senhor, todo o pressuposto, seja ele qual for, de razão, Senhor, de equidade nossa, e te pedimos, tem misericórdia da nossa casa, ó Deus. Toma nas tuas mãos os casais que também têm enfrentado problemas. Quanto, Senhor, recebemos notícia, recebemos pedidos de oração, relacionamentos que terminaram de uma hora para outra, Senhor, sem uma conversa franca, sem ajustar as coisas. Pior do que separar-se, é separar-se com briga, com guerra, porque sofrem os filhos, sofre a família também. Ó Deus, nós precisamos de paz, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda para seguir a nossa vida terrena. Ajuda essas famílias que estão em conflito, que estão passando por esse processo difícil do desentendimento, onde não há amor. Coloca de volta o amor, Senhor, coloca de volta o carinho, a paz, o cuidado. Renova, Senhor, o nosso casamento, renova, Senhor, a nossa vida conjugal. Coloque em nós aqueles sentimentos do tempo de solteiros, que não podiam ficar afastados um do outro. Senhor, o que aconteceu? Vieram os filhos, quantas lutas, quantas guerras esses casais já não passaram. E agora, Senhor, que era o momento de usufruírem um pouco da família, daquilo que conquistaram. Vem, Senhor, um espírito mau, vem alguma coisa contrária, algum intruso, alguma intrusa, e entra no meio dessa relação, Senhor, causando dano, causando dor. Em nome de Jesus Cristo, repreende esse demônio agora, repreende em nome do Senhor Jesus esse espírito de traição, esse espírito de divórcio, esse espírito de dissolução da família. Traz de volta o que está longe, une os casais numa só fé, numa só comunhão, numa só carne, num só espírito. Ó Deus, nós entregamos a nossa casa, a nossa família na palma das tuas mãos. Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor, como a Camila, a bebezinha, como a irmã Juliana, como a irmã Virgínia, que tive notícias que já teve alta do hospital, a irmã Patrícia lá de Tapetininga, e todos os que estão clamando aí através da live, implorando o favor de Deus pelas suas necessidades. Nós cremos, Senhor, que Tu tens tudo na palma das Tuas mãos e que ao Teu mandado todas as coisas obedecerão. Faze, ó Deus, com que a cura chegue na nossa nação, que ela chegue na nossa terra, que nós possamos estar em liberdade também, de ir, de vir, de produzir, de atender a Tua obra, fazendo tudo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós.
Senhor, queremos orar pelos desempregados, por aqueles desesperados que as contas estão se acumulando em casa e que não tem, Senhor, outra saída, não tem para onde ir, não tem uma porta onde bater, as coisas difíceis, cada vez mais difíceis, as portas cada vez mais fechadas, a comida acabando, alguma reserva de dinheiro, se é que tem, acabando. Só o Senhor para ter misericórdia, só Deus para fazer uma obra nessas vidas. Senhor, por amor do teu nome, abre um portão na vida do teu povo, abre, Senhor, as portas e comportas do céu e faz com que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas. Eu tenho certeza, Senhor, que o teu povo tem feito o propósito diante de ti, de honrar a tua obra, de honrar o teu nome. Senhor, faz prosperar o caminho do teu povo, para que haja mantimento nas suas casas e também na casa do Senhor. Muitos, Senhor, têm pensamentos ruins, pensamentos depressivos, por se sentem inferiorizados, Senhor, minimizados, humilhados até. Ó Deus maravilhoso, nós cremos no poder da palavra, nós cremos que tu pode fazer um reboliço nessas vidas. Senhor, o ano vai se acabando e quantos projetos nós fazemos para o próximo ano, mas como planejar alguma coisa se não tem o essencial, que é um trabalho, que é uma receita, um ganho? Ó Deus, nós estamos subsistindo aqui, Senhor, conforme dá. Nós te pedimos, dá-nos, Senhor, a porção do teu Espírito em nós, para suportar as nossas provas, suportar os levantes da vida, do nosso adversário contra a nossa vida também. Ó Deus maravilhoso, visita agora cada coração, visita agora cada casa, cada família, que aqui junto de nós está adorando a Deus nesse santo culto, nessa oração. Faz, ó Deus, com que a graça de Jesus entre em cada casa. Faz, ó Deus, com que a tua presença invada cada coração. O teu povo crê na palavra de Deus, espera sempre na boa palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, haja visitação do teu Espírito na nossa casa. Passeia, Senhor, por cada cômodo, por cada cantinho do nosso lar, do refúgio da nossa casa, onde criamos os nossos filhos, onde habitamos e coabitamos com os nossos. Senhor, decreta desde o céu uma grande bênção na vida do teu povo. Quanta maldição tem lançado ao teu povo, quanto espírito de inveja, quanta coisa ruim, Senhor, tem sido enviada ao encontro do teu povo, e as pessoas enfraquecem-se na fé, pois ficam entristecidas, Senhor, sem força de continuar, porque o adversário vai lutando, vai oprimindo, vai sugando, Senhor, as forças do espírito, e as pessoas vão recaindo, vão parando de congregar, vão parando de orar, vão parando de fazer o bem, Senhor, vão voltando ao estado anterior, antes de conhecer a Cristo, e o adversário, aproveitando dessas brechas, Senhor, acaba com as famílias, acaba com o trabalho, e tantas coisas que nós vemos aí. Senhor, cobre-nos com o teu sangue precioso, guarda-nos debaixo das tuas asas. Senhor, nós precisamos de ti essa noite mais do que nunca. Nós precisamos que a tua presença seja derramada sobre os nossos corações. Nós precisamos de um renovo espiritual. Glória, glória ao nome do Senhor. Nós precisamos de uma unção maravilhosa sobre a nossa vida, de um derramamento da tua glória. Senhor, toma agora o nosso coração com a tua presença, toma agora o nosso ser, Senhor, a totalidade do nosso ser, da nossa essência, do nosso eu interior. Toma-nos agora, ó Deus, toma-nos agora, ó Pai. Visita a tua igreja com a virtude do Espírito Santo. Senhor, arranca agora com raiz e tudo, todo sentimento ruim. Arranca, Senhor, todo medo, todo ódio, todo rancor, toda depressão, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de vingança. Ó Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem a chave de Davi, a porta que tu abre ninguém fecha, a que tu fecha ninguém
ninguém abre nessa noite portões e portais para a tua igreja. Abre, Senhor, a porta e as comportas do céu, faz derramar aqui agora da tua glória, da tua unção, faz derramar aqui agora, Senhor, da tua presença, que o teu povo agora possa sentir um ânimo novo na sua alma, possa sentir agora a sua força voltando, possa tirar dos nossos lábios um glória a Deus com alegria. Ó Deus, ó Deus, ó Deus que tudo pode, desde o céu nós invocamos pelo teu nome. Maranata, Maranata, ora vem sem demora, Senhor Jesus Cristo. Senhor, entregamos agora o nosso ser na tua mão, nos humilhamos até o pó da terra, esperando de Deus a maior de todas as recompensas, a salvação da nossa alma, a redenção da nossa alma. Prepara a nossa coroa para o dia da tua volta, prepara a nossa alma para o dia da nossa partida também. Senhor eterno, Deus santo, Deus de glória e de poder, faz, ó Deus, com que as palavras dessa humilde oração atravessem as ondas da internet e cheguem nos confins da terra, chegue na casa do abatido, chegue na casa do entristecido, chegue na casa do enlutado, do desanimado, daquele que está no fundo de uma cama, aprisionado pela depressão, aprisionado pelo câncer, aprisionado pelos seus medos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, haja agora libertação na vida da tua igreja, haja agora o toque de Deus na vida da tua igreja. Senhor, eu creio por fé que agora está havendo obra na vida do teu povo. O Senhor está curando agora, o Senhor está libertando agora. Deus me mostra claramente pessoas chorando diante da televisão, diante de um celular, de um computador, sentindo a presença de Deus na sua alma. Senhor, derrama dos teus dons agora sobre a vida da tua igreja. Troca o choro pela alegria, troca a tristeza por força. Anima o teu povo, Senhor. Anima, Senhor, o ministério da tua obra, que tanto tem lutado para manter-se de pé e unido. Só tu sabes o que nós passamos, só tu sabes as coisas que enfrentamos, Senhor, os levantes, as afrontas, mas nós não desistiremos, não nos demoveremos do propósito de adorar o doador da imortalidade, que é o Senhor. Ó Senhor maravilhoso, tomai nas tuas mãos esse santo culto que foi aberto no nome de Jesus Cristo. Não permita que apareça aqui a nossa vaidade, Senhor, como o culto de ontem. Que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa tu deste ao teu servo irmão Israel. Ó Deus, ela ainda está no nosso coração e estará todos os dias da nossa vida. Faze-nos meditar no teu conselho, faze-nos considerar o teu amor por nós, faze-nos considerar a tua presença agora aqui nesse momento. Senhor, abençoa os hinos e manda do céu a tua santa palavra. Fala com a nossa alma, fala com o nosso coração. Dá-nos de entender bem, Senhor, a tua vontade e de estar sempre em retidão diante de ti, não dado ao vinho, não dado às más conversações, não dado, Senhor, à mentira, à leviandade, mas conserva o nosso corpo santificado a Deus, para que possamos no dia da tua volta ver-te face a face, cantar o hino da vitória contigo. Ó Deus, será, Senhor, que esse sonho nosso será realizado? Será que poderemos abraçar o Senhor, poderemos tocar na tua face, poderemos ouvir a tua voz ao vivo, Senhor, de perto? Eu creio, Senhor, na salvação
salvação. Nós cremos no céu. Faze-nos, Senhor, agora viver aqui, ainda que peregrinos em terra estranha, mas com a certeza de uma partida e de um destino certo. Nós não estamos como uma folha no vento, nós temos uma casa, temos um país, temos um destino, que é a Sião celestial, e a nossa morada é muito além do sol, muito para cima do sol, nas nuvens inacessíveis, lugar do trono da habitação de Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Então, ó Deus, firma-nos nesta graça maravilhosa, firma o nosso coração, para que não venhamos desanimar da fé, não venhamos desanimar do bem, e nem de deixar de acreditar no bem do nosso próximo, para que nós não nos tornemos amargos, Senhor, pessoas de difícil trato. Dá-nos graça de continuar acreditando que as pessoas são boas e que Deus pode transformar corações. Assim, guia-nos em todas as coisas, faz com que essa oração toque de verdade o coração da nossa irmandade e que nós possamos em todo tempo estar em clamor diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos, aquele que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos fazer os avisos então, Brunão? Vamos lá. Dia 2/11, então, está chegando, hein? Hoje é quinta-feira, já na próxima segunda, às 15 horas, nós teremos culto de busca dos dons aqui, e toda a Irmandade está convidada para estar presente aqui, congregando conosco, se alegrando junto de nós. Vai ser um culto abençoado, ao vivo e também presencial. Os irmãos devem ter ouvido ontem, nosso irmão Israel anunciou para nós, no próximo dia 8/11, que é um domingo, às 6:30 da tarde, nós teremos a abertura de mais uma CCA em Mogi das Cruzes, no bairro Parque São Martinho. Fica na Rua 2, número 23B, dia 8/11, às 18h30, é um domingo. Nós estaremos lá, Deus me dará a graça de atender essa abertura. Na Rua 2, número 23B, no Parque São Martinho, em Mogi das Cruzes, região metropolitana aqui da capital de São Paulo, tá bem? Então, a Irmandade aí dessa região, Suzano, Itaquá, Poá, Mogi, Arujá, enfim, estão em Santa Isabel, Guarulhos, estão convidados para estarem juntos de nós, o povo do extremo leste também, São Paulo, Cidade Tiradentes e outros lugares mais, venham congregar conosco em Mogi das Cruzes. A partir dessa data, então, que é dia 8, os cultos serão realizados domingos às 18h30 e quarta-feira às 20 horas. Aula de música aqui nessa congregação, todos os domingos às 8h30 da manhã. Nesse próximo domingo, nós teremos a entrega dos óleos de unção e unção da nossa Irmandade. Então, não falte no culto, domingo de manhã. Próximo dia 13 de dezembro, está longe ainda, mas já vamos anunciando, às 8h30 da manhã, nós teremos um ensaio parcial de orquestra, aqui na Igreja do Alphaville, tá? Todos também convidados para virem se alegrar junto de nós. A mesa do amor, que é para a doação de alimentos não perecíveis para os necessitados. Procurem trazer sempre que vier aos cultos presenciais, que são domingos às 10 e às 18h30, terças às 14 horas, quartas às 20 horas e sábado às 10 da manhã é o culto das mulheres. O link do livro da Hora da Bênção está colocado aí na descrição do vídeo para toda a nossa Irmandade poder acessar. Certo, Bruno, de aviso? Tá beleza? Vamos cantar o hino 314, Deus vai mandar a palavra. 3, 1, 4. Senhor,
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos aguardar a palavra. Deus seja eternamente louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 121. Salmo 121. Aleluia, Deus. Bendito seja o Senhor. Glória, glória a Deus. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Até aqui, irmãos. Amém. Deus é guarda fiel do seu povo. Bonito, irmãos. Puxa vida. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Bonito também. Bonito de ler, bonito de imaginar. Entretanto, com toda sinceridade, não é tão fácil de crer, irmãos. Não é tão fácil de acreditar. Pois, para quem está no meio de uma tormenta, um terremoto que dura 5, 7 segundos, 10 segundos, para quem está vivendo ele no 20º andar de um prédio, é uma eternidade, irmãos. Para uma mãezinha que está dando à luz, alguém vem e fala, o nenê nasceu. E a pessoa fala, já nasceu, que bom. Pergunta para a mãe se foi já mesmo. Foi uma eternidade, uma angústia interminável. É uma questão de percepção daquela realidade. Quem está no sofrimento costuma ter uma realidade aumentada desse sofrimento. Ou, quem está fora, uma realidade diminuída. Eu fico com a segunda opção, que só sabe a dor quem está passando por ela. A pessoa que está passando sabe exatamente o que está sentindo. Para nós, pode parecer, não é para tanto. É para tanto. É para tanto e mais um tanto. E o Senhor veio hoje, através dessa palavra, lembrar a sua igreja de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos esquecidos no mundo, lançados no mundo, sem nenhuma perspectiva de ajuda, de socorro, de encontro com dias melhores. Não. O Senhor tem permitido alguns processos na tua vida. O Senhor tem permitido que levantarem-se gigantes contra você. E alguns deles têm te vencido. Alguns deles têm tomado as tuas forças, têm saqueado os teus sonhos,
roubaram até o sorriso do teu rosto, as palavras de alegria e de gratidão dos teus lábios, e fizeram de você um poço de amargura, de lamentos, de tristeza e de choro. O brilho dos teus olhos foi escurecido pela tristeza que anoitece e amanhece junto de você. O teu conselheiro tem sido o teu travesseiro, que é para quem você se lamenta, que é para quem você chora, que é o único que parece te ouvir. Mas essa noite, o Senhor está enviando a sua palavra. Essa noite, o Senhor está enviando o seu bálsamo para dizer para mim, para dizer a você, não é assim não. O Senhor veio apresentar-se para nós através dessa palavra. O Senhor vem apresentar-se para nós através do seu Espírito, através dessa oração que Deus deu, que eu sei e tenho plena convicção de que não orei sozinho, de que nós oramos juntos, numa grande multidão. A tua vida tem sido contabilizar perdas financeiras, perdas sentimentais, perda de amizade, perda de saúde, perda de apetite, perda de sono, e tanta perda que vai se acumulando, que vai se somatizando numa na outra. Esses dias você pode até, alguém aí, irmão, pode ter dito, pode mudar meu nome para derrota, para perdedor. Não, o Senhor te diz, tu és mais do que vencedor, porque em você habitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo tem limite. O sol com toda a sua glória, no cair da tarde, ele tem que se pôr, querendo ele ou não, ele é forte, ele é rei. Quem pode com a força do sol, irmão? Só o nosso Deus, ele pode. Senhor, eu não posso com essa causa, eu não posso com essa necessidade, Senhor, eu não posso com essa doença, você não, mas o teu Deus sim, dá glória a Deus. As nossas orações, eu não sei a irmandade, mas quero crer que compartilhamos do mesmo sentimento, somos pessoas iguais. Nossas orações têm sido de lamento, os irmãos têm percebido? Orações entristecidas, orações talvez um tanto quanto desanimadas, a começar da minha própria. Não é, irmãos, pouco caso de Deus. Não é pouco caso da obra de Deus, não é pouco caso do servo que está atendendo, aqui eu não gosto muito desse irmão que está atendendo o culto, não, é pouca força mesmo, está difícil, as coisas estão se apertando na vida do povo de Deus, e aqueles que fizeram para si um celeiro, lá no passado, um celeiro onde guardaram a palavra, um celeiro onde buscaram os dons de Deus e foram armazenando, como o próprio Salomão escreveu nos Provérbios, vai ter com a formiga ou preguiçoso, que trabalha no verão para ter o seu mantimento no inverno. E nós passamos a nossa vida distraídos, também não é pouco caso nem pouco amor a Deus, é homem fazendo coisa de homem, irmão. É trabalho, é família, são amores, são paixões dessa vida, são coisas que aparecem, para uns uma paixão, um amor é um homem, uma mulher, para outros é um carro, é uma moto, é um sítio. Eu conheço gente que ama pescar, conheço gente que gosta de caçar, mesmo sendo proibido, e assim por diante. Está em nós, cada um tem sua maneira de ser, e Deus conhece a todos nós, mas a vida foi passando, e nós esquecemos de um amor. Nós somos passíveis de ter vários amores, mas nós não podemos esquecer do nosso primeiro amor. Ah, irmão Rodrigo, a namoradinha da escola. Não, nem fala isso, que a esposa vai bater em você. Não. O primeiro amor é Jesus na nossa vida. Irmão, irmã, por provado que você esteja, por terra que você esteja, vocês têm coragem de pôr aí no comentário, Jesus Cristo é o meu primeiro amor, porque o Senhor te diz, você é também o amor da minha vida, eu também amo a tua alma.
Deus não ama só a alma, Deus ama o teu ser, Deus ama também a você, tanto ama que te protege, te provê de tudo o que você precisa. Porém, irmãos, chega uma hora que ninguém aguenta. A palavra diz que a prova demorada enfraquece o crente, que chega uma hora que a pessoa grita, que a pessoa geme, que a pessoa brama. O salmista escreveu: como servo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Tendo sede, tendo aflição, irmãos, precisando de Deus desesperadamente. Olha o que diz aqui, Salmo 42. Como servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porque quanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Talvez a tua mente tenha te perguntado, a depressão tenha te perguntado, a tua tristeza também tenha te perguntado: onde está o teu Deus? E o Senhor vem te responder essa noite pela palavra: eis-me aqui, meu servo, eis-me aqui, minha serva. Eu venho para iluminar a tua vida. Glória ao nome do Senhor, com a força da santa palavra. Te diz Deus: eu venho iluminar o teu coração com alegria. Eu venho tirar de sobre você esse peso de morte que é essa tua prova, esse teu fardo que você tem carregado, e a tua força já não aguenta mais. Irmão, alguém pode pegar um saco de cimento e carregar alguns metros, mas não pode carregar alguns quilômetros, algumas léguas, porque é muito peso. E o Senhor te diz: a tua força já foi além daquilo que você podia suportar, mas por amor à obra de Deus, por amor à tua família, por amor à salvação, você tem resistido e tem sofrido calado. Ninguém sabe o que você tem passado, mas o Senhor te diz: eu tenho te assistido de dia e de noite, eu tenho colocado o meu anjo na cabeceira da tua cama. Quando você deita, ora, não consegue se ajoelhar, cada uma das suas lágrimas foi recolhida num cálice de misericórdia, e a resposta vem pela santa palavra. Alegra-te, é a tua hora de cantar, diz o Senhor. Alegra-te no Senhor, exulta de alegria no Senhor, e permita a Deus que as tuas mazelas, que os teus medos, que as tuas preocupações, elas não te perturbem mais a partir de agora, em nome do Senhor dos mal nenhum, irmão, venha tirar de você a graça de Deus. Que mal nenhum venha tirar de você a tua alegria, que ninguém venha tirar a tua paz. Vem, irmão, de um lado a luta, vem do outro a luta, e mexe na família, e mexe na... Mas não vai, irmão, porque por ordem da palavra, o Senhor está hoje dizendo a todos nós: receba um cântico de vitória no nome do Senhor Jesus. Receba, irmão, uma boa notícia na tua vida, avisa na tua casa, porque você olhou para o céu e perguntou: de onde vem o meu socorro? E Deus responde pela palavra: o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem de Deus, o teu socorro vem da palavra de Deus. Está indo, Bruno? Teu socorro vem das respostas das tuas orações. E eu sei, irmão, que não é fácil se manter firme. E por isso também Deus vem falar com todos nós. Eu entendo bem o momento que você fraquejou. Eu entendo bem o momento que você deixou de acreditar. O momento que você quis jogar tudo para o alto. Aquele momento que você até parou. Eu estava te assistindo, diz o Senhor, e quer saber de uma notícia, de uma coisa? Não me importa, porque parar de ir na igreja não é parar de servir a Deus, porque deixar uma barba crescer, usar outro tipo de roupa, usar uma joia, não é deixar de servir a Deus,
Você quis matar diante da sociedade o estereótipo de crente que você tinha para eles, porque a tua revolta fez com que, em forma de protesto, você mudasse a tua vestimenta, mudasse o teu palavreado, mudasse a tua companhia, mudasse os teus hábitos. Alguns deram-se à bebida, outros à droga, ao cigarro, mas dentro de você ninguém matou a salvação, porque você em todo momento, estando onde estivesse, você se lembrava que a tua alma pertencia a Deus, e o Senhor te diz: é por isso, por ela, que eu estou mandando a minha palavra, diz o Senhor. É por ela que eu estou mandando a minha palavra. Glória a Deus. É por causa da oração. É por causa do amor de Deus pela tua alma. Vai tendo paciência, irmandade. Vai acabar essa guerra. Nós estamos fazendo uma manutenção no som e está de forma provisória. Mas não tem problema. Não prega nem, chama a irmã Eliana para fazer libras. O que importa, irmão, é que quando vem uma palavra dessa de vitória, tudo fica em convulsão. O mundo exterior, as forças sobrenaturais. Houve uma época que nós fazíamos rádio juntos, o Bruno e eu falei para ele: Brunão, nós levantamos umas coisas para a gente servir a Deus, e ele falou: será que é verdade isso? Será, Rodrigo? Então nós vamos ver. E depois lá na frente, ele foi vendo que era isso e muito mais. Quando a gente se dispõe a servir a Deus, irmão, o inferno fica furioso. Vocês já ouviram alguém pregar a palavra para o diabo, Bruno? Vai ver agora. Satanás, você que está perseguindo esse crente aí, ó, você que está perseguindo essa serva de Deus aí, você que está perseguindo esse pastor, esse ancião, esse homem, essa mulher de Deus que leva a palavra, essa missionária, esse evangelista, você que está perseguindo aquele que ama o evangelho, você está ouvindo bem a palavra, demônio? Jesus Cristo te repreende agora pela palavra. Sai dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus. E não se atreva perseguir um, nem outro, nem outro. Não se atreva a perseguir a minha vida, a minha casa, o irmão Enio, o irmão Bruno, os meninos. Jesus Cristo te repreende. Vai embora, diz o Senhor. Vai embora. Deixa o povo de Deus em paz. Espírito de confusão, vai embora dessa casa agora. Espírito da droga, sai dessa vida agora. Espírito de prostituição, sai dessa vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Creia, irmão, creia, minha irmã, que você não está sozinho, que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E esse que fez o céu e a terra, o sol, a lua, o mar, as estrelas, tudo que os seus olhos contemplam, Ele fala contigo essa noite em alto e bom som. Ouça bem, meu amigo, eu vou te levantar do pó. Eu vou te levantar desta tua queda tão grande, que te quebraram as duas pernas, que quebraram a tua coluna espiritualmente falando, tiraram a tua língua, glória ao nome do Senhor, mas hoje Deus te reestabelece, hoje Deus te dá tudo novo, hoje Deus te dá uma língua nova para dar glória a Deus, hoje Deus te dá bons olhos para enxergar a graça de Deus, pernas e pés para caminhar na preparação do Evangelho. Vai dando glória a Deus, porque o Senhor está fazendo um reboliço na tua vida. O Senhor está fazendo, irmão, um reboliço na tua casa, e aquilo que o teu braço não alcança, a palavra é a extensão do teu braço, por longe que esteja, por difícil que esteja, você vai alcançar, diz o Senhor. E toda a tua casa, toda a congregação terá que confessar: irmão, foi Deus que te levantou mesmo, hein? Glória a Deus. E você dirá: foi o Senhor que me levantou. Então, irmão, aceite esse conselho, ama essa palavra, faz ela chegar até os confins da terra, para que todos que a ouvirem possam sentir o que você está sentindo agora. Senhor, eu tinha esquecido
como era bom ser feliz. Eu tinha esquecido como era a alegria. Glória ao nome do Senhor. Irmão, já percebeu, irmão, que quando você acorda de manhã cedo, se alguém abrir a janela de súbito, os teus olhos se incomodam por causa da claridade, leva um tempo para que ele se habitue com aquela claridade. Assim está você, aprisionado numa solitária, numa cela escura, e já esqueceu-se do canto dos pássaros, já esqueceu da luz do sol, do perfume das flores, já esqueceu do barulho da chuva, já esqueceu da brisa suave que sopra no meio do dia, e o Senhor te diz: eu vou te fazer com que essas coisas pequenas, que para muitos passam desapercebidas, elas sejam avultadas, avolumadas na tua vida, e o Senhor vai encher a tua vida de prazer, de graça, de significado, de propósito. Glória ao nome do Senhor, para que quando o dia amanhecer, você diga: glória a Deus, mais um dia eu estou com vida, glória a Deus, mais um dia eu vou para o meu trabalho. Receba ânimo, receba força, porque a palavra de Deus te diz: é noite de vitória. É noite de exaltação, é noite de resposta de oração, é noite da igreja de Deus se alegrar no Senhor. Canta, irmão, e confessa para o mundo inteiro: Jesus Cristo é o amor da minha vida, e que caia sobre ti agora uma virtude nova do Espírito, um fogo santo sobre a tua cabeça, porque você vai cantar muito ainda na presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, voltamos na Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, para agradecer-te por este culto que nos tem dado, Senhor. Vimos nele a Tua presença, a virtude do Teu Espírito Santo, e cremos por fé que o Senhor está trabalhando na nossa vida, e que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o amor da nossa vida, e nós não negaremos o Teu nome por nada, Senhor. Faze, ó Deus, com que creiamos mais e mais na Tua palavra, e que a Tua igreja possa em todo o tempo estar firmada no Senhor. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. Em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, vamos nos despedir com o cântico 128. 1, 2, 8. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo.
glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, irmãos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus que abençoe. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe o culto e vamos servir a Deus, irmãos. Eu tenho certeza que aquilo que você espera, essa palavra vai trazer para você. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.